Ave Maria, sou servo missionário Roberto. Aqui o tema é certo orar pelos mortos? O que a Bíblia ensina sobre orar pelos mortos? Para os mortos. Oração aos mortos é simples, cara. É engajamento basicamente bíblico. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento já é costume orar pelo falecido, pelo ente querido, etc. Honrarias fúnebres aos mortos. É simples entender isso. Que é o professor Leandro Quadro, né? Os queridinhos dos adventistas. Fazer oração à Ave Maria. Então eu queria aproveitar e formular a pergunta: há condenação na Bíblia em orar a Maria? Primeiramente, temos que analisar uma coisa, querido telespectador e ouvinte. Mesmo que Maria tenha sido uma grande mulher e ela não foi escolhida por Deus por acaso, não é? Deus viu entre a geração que ela seria a melhor mãe para Jesus, então foi com certeza uma mulher especial. Maria era um ser humano, Maria não é Deus, não é deusa. Você não percebe na Bíblia nenhum texto bíblico em que pessoas oram para seres humanos. A oração é dirigida unicamente a Deus. Porque apenas Deus pode realmente atender nossas orações e entrar no fundo da nossa mente. Quando você vê a principal oração, o melhor ensinamento de Cristo sobre a oração em Mateus, capítulo 6, né? Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, verso 6, fala assim, ó: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus não estimula orarmos para alguém que não seja Deus. Você e eu podemos orar falando diretamente com Deus o Pai, a Jesus Cristo também. Sim, que a gente possamos orar, sim, a Deus, certo? E orar pelas pessoas falecidas, pelas pessoas doentes, etc. Como vai dizer lá em 1 Timóteo 2:1, é orar uns pelos outros. Como vai dizer aqui, o texto, professor, é certo orar a Ave Maria? Uma coisa, Maria, ela foi levada de corpo e alma à glória. Apocalipse 12 ali, ela foi coroada com 12 estrelas, revestida de sol. Então, o culto que a gente prestamos, honraria, é um culto de honra. Respeito, reverência. E a oração aos mortos é uma honraria fúnebres, honraria fúnebres como respeito. Fúnebres. É costume do povo de Deus. Você pega aqui, ó, em 1 Timóteo 2:1, ó, acima de tudo, recomendo que você faça prece, orações, súplica, ações de graça por todos os homens. Você vai fazer oração de graça, súplica aos vivos só? E um ente querido, um falecido, uma pessoa doente, uma pessoa enferma? Como, por exemplo, as minhas orações, eu coloco meus familiares que se foram, lembrando da sua memória. É simples. O texto, 2 Timóteo 1, para os protestantes, Paulo não estava orando para o seu amigo não morreu. Onesífora, né? Olha só que interessante, ó. Por que Paulo está pedindo a misericórdia, Bíblia? Porque é costume, cara. Ó, 2 Timóteo 2, 1. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesífora, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda graça de obter misericórdia. Junto do Senhor, naquele dia, sabe melhor que ninguém quanto bom serviço ele prestou em Éfeso. Você pega em 2 Timóteo 4:19, ali você vê. Paulo já não está saudando mais. Só está saudando a família de Onesífora. Interessante. Por quê, cara?
Você pega em 1 Coríntios 16. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda está em vosso pecado. Em João 11, 25 e 26, aquele que crê em mim terá a vida eterna, cara. Olha só. 11, 25 e 26, ó. Respondeu, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso, ó. É João 11, 31. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pesames, ao ver Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na e querendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Olha só, Mateus 28, 1. É costume do povo de Deus, cara. Eu não vejo que algo de errado, diabólico, em orar pelos mortos, ir lá no cemitério, prestar honraria a um ente querido, ao seu pai que faleceu, uma sua mãe que faleceu, um amigão do seu coração que faleceu. Irmão, a Bíblia não proíbe isso. Você não está invocando os mortos. Você está prestando respeito a uma memória de um amigo seu que morreu. Está pedindo a misericórdia, porque você não sabe onde ele está. Porque você não é Deus, cara. Olha só que interessante. Mateus 28, ó. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver ao túmulo. Olha só, cara. Atos 8:2, ó. Santo Estevão foi morto, apedrejado. Agora tem que enterrar o corpo de Santo Estevão e fazer honrarias. Entrando alguns homens, 8:2, Atos apóstolos 8:2, entrando alguns homens piedosos, trataram-se de enterrar Estevão e ali fizeram grande pranto ao seu respeito. Olha só, cara. É simples. Você pega em Gênesis 50, 10 e 11, ó. Chegando à era de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande solene lamentação. E José celebrou uma honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atade, o povo daquela terra disse, grande pranto é esse do egípcio. Daí o nome de Abel Mizraim, dando a esse lugar que está situado além do Jordão. Deuteronômio 34, 5 ao 8, você vê também o pranto que os israelitas fizeram à morte de Moisés. Em Mateus 17, ali ele aparece na transfiguração. Em Lucas, olha só, cara. Você pega Lucas 16, você medita aqui, ó, 16, do 19, a palavra do rico e do Lázaro. O rico morre e vai para o inferno, está consciente. E o pobre morre e vai para o seio de Abraão. Ambos estão conscientes. Morreu o rico, foi para o inferno. O julgamento ali. Hebreus 9, 27. E o pobre morre e vai para o seio de Abraão. É simples, cara. Você pegar aqui, ó. 1 Coríntios 3, 13 e 14, ali você vê, cara, a obra de cada um arcará com os danos. Se arcou, se a construção resistiu ao construtor, vai para a glória. Se arcou com os danos, pegou fogo, irá ser salvo, mas passando pelo fogo. É simples, cara, entender isso. Catecismo 10, 30, Romanos 8, 38 ali, mostra também, ó, Romanos, para os amigos protestantes, para o professor Leandro Quadro, que é o expert em distorcer a palavra. Romanos 8, 38. Pois estou persuadindo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os príncipes, nem os presentes, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só! Que interessante, cara.
que você pega lá em Êxodo 32, é o diálogo de Moisés com Deus, ó. 32, 13, ó. Lembrai-vos de Abraão, de Isaac e de Jacó, vosso servo, os quais já juraste por vós mesmo de tornar sua posteridade, ó. Moisés está invocando. Lembrai, Senhor, da vossa aliança, da vossa posteridade de Abraão, Isaac e Israel. Já estão mortos, mas lembrai. Olha só que interessante. É simples, cara. Eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele, ó. A recompensa, cara. Aquele que morre em Cristo, aquele que morre pregando a palavra, gastou a sua vida, tem uma recompensa, cara. Moisés morreu, não entrou na terra prometida, mas está aqui na transfiguração. O seu corpo foi levado à glória. Porque está ali Miguel e o Satanás disputando o corpo de Moisés. Moisés é que aparece na transfiguração e foi enterrado ali. Ali naquele deserto, ali na travessia ali para a terra prometida, cara. Eu não entendo, cara. Essa visão desses protestantes. Gênesis 50, 10, 1 Coríntios 11, 30, Gênesis 25, 28, 25, 17. Olha só, Mateus 26, 13. Olha só. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez, ó. Jantar em Betzene, ali, ó. Aqui você vai ver, cara, o culto de... O culto não é reverência, adoração, é só Deus. Culto de honra aos santos, às nuvens de testemunhas. É simples, cara. Honraria aos mortos, lembrar a sua memória, como diz aqui Mateus 26, 13, ó. Em todo canto, onde for pregado esse evangelho, será lembrado a memória. O jantar em Betânia ali, aquela mulher que derruba ali e lava os pés do Senhor. Olha só que interessante, ó. Encontrava-se Jesus em Betânia, Mateus 26, 6. Na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfumes muito caro, e derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram-lhe, indignados, para que esse desperdício poderia vender-se este perfume por um bom preço. Daram dinheiro aos pobres. Jesus, ouvindo-os, disse-lhe, por que molestais esta mulher em uma ação boa que ela me fez? Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Olha só, em verdade eu vos digo, em toda parte onde foi pregado esse evangelho, pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Olha só. Que interessante, cara. O professor Leandro Quadro discorda, né? A Jesus Cristo também podemos orar. Tem pessoas que discordam disso, mas não há base bíblica para tal discordância. Eu, por exemplo, já fiz orações ao Espírito Santo e fui atendido numa oração em menos de uma semana. Então, a Bíblia não tem nenhum texto que ensine que você possa orar para um ser humano. E destacamos uma outra coisa. Como não, meu querido? 2 Timóteo 1, 16 a 18. Mateus 26, 13. Como não, meu querido? Por mais que Maria tenha sido uma pessoa especial,
1 Timóteo 2,5 descarta a possibilidade dela ser intercessora. E uma coisa, nós não podemos nem fazer honraria ao resto mortais de Maria, porque ela foi levada ao céu. Não se achou o seu sepulcro. Interessante, né? As honrarias que a gente faz de um ente querido, a gente sabe onde está o seu resto mortais ali. E de Nossa Senhora, cadê? E o resto mortais de Moisés? Você tá entendendo? É simples, cara. 1 Coríntios 15, 16, 7 fala: se a gente morre em Cristo, a gente vai dormir. Aquele que morre em Cristo, meu querido, na graça. Como você vê aí o beata que foi canonizado, Carlos Alcuti. Seu corpo é incorruptível. Como explica isso, professor? As pessoas vão ali na sua sepultura ali prestar homenagens. Não é adoração. Respeito. Por quê? É simples, cara. O povo de Deus segue de acordo com a tradição. O texto diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, não há base bíblica para orarmos para a mãe de Jesus. Olha só. Filipenses 1:20, ó. Ou 2 Coríntios 5:8, Paulo fala: não veja a hora de me desprender desse corpo e habitar junto do Senhor. Que Paulo já sabia que estaria aguardando ele, a recompensa. Olha só, cara. Filipenses, você pega Filipenses aqui, ó. Filipenses 1:21, ó. Porque para mim o viver é Cristo e eu morrer é lucro. Mas esse eu viver no corpo é útil para o meu trabalho. Não sei o que então que eu devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Para uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria incessantemente melhor. Mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós, por causa do Evangelho. É simples, cara. O professor, ele tá equivocado, cara. Tem muito texto bíblico que prova assim. Muito. Olha só. É comum se rezar pelos mortos do Velho Testamento. Lá em Êxodo 32:13, como meditei ali. O diálogo de Moisés com Deus. Certo? Invocando o Deus de Abraão. Lembrai da sua misericórdia, da sua posteridade, Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Olha só, quando Moisés está falando com Deus, ele pede para Deus lembrar das promessas que ele fez aos mortos. Abraão, Isaac e Jacó. Mateus 26:13 ali você vê. Aonde for pregado esse evangelho, será lembrado o que ela fez em sua memória. Aqui já acabou com o argumento, né? Hoje em Cristo existe a oração pelos mortos. Já era comum também no Velho Testamento. Só para que seja purificado o que age sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. Você pega lá em Hebreus, olha só, Hebreus 12:24, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, é o sangue da sua expressão que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Certo? Olha só que interessante. No Velho Testamento existe tipo um termo hebraico, um costume judaico, está lá no Levítico 4, versículo 5. Ó. A impureza. Ó. Não, sacrifício pelo pecado. Ó. 5. Ó. O sacerdote ungindo tomar o sangue de touro e o levar à tenda de reunião, mergulhando o seu dedo no sangue, e o fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Aqui você vê que é o sacrifício pelos pecados dos vivos. Professor, é o termo hebraico. Agora você pega aqui, ó, costume judaico, tá lá em olha só, qual era o costume? A purificação ali
dos pecados do povo. Tinha um sacrifício ali para você entender, para ser purificado. Agora, em 2 Macabeus, para os protestantes, esse livro não é inspirado, mas Cristo não concorda isso. Paulo também não concorda isso. Os apóstolos usavam a Septuaginta, que é a Bíblia completa, certo? Bíblia dos 70. Você pega aqui em segundo Macabeus 7, do 1 em diante, você vai entender ali porque eles morreram. Eles acreditavam em uma recompensa. Os 7 irmãos e a sua mãe, certo? Só você ler todinho você vai entender. E segundo Macabeus ali, 12, 40 ao 46, aqui você vê, ó, ora, sob a túnica de cada um, encontraram objeto sagrado ao ídolo de James. Proibiu aos judeus pela lei, todos os, pois, reconheceram que foram esta a causa de sua morte. 8:35. Eu vou encerrar aqui que eu já vou trabalhar. Olha só. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz e o Senhor que faz parecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressões ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando-lo a Jerusalém, cerca de 10.000 dracmas, para que oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se eles não julgassem que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão a superfluo. Reze por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morreram piedosamente. Ora, esse é um bom religioso pensamento. Eis por que ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Olha só, que era um ato sacrificial para expiação dos pecados. Era realizado dos próprios vivos. Aqui é um ato que por sacrifício expiatórios pelos mortos. Em Levítico 4, 5, pelos vivos. Olha só que interessante a tradição. O Kippur é ato de expiação pelos pecados. Segundo Macabeus, como citei em 4, 12, 4 e 42, você faz esse mesmo ato, Kippur, esse ato de expiação só pelos mortos, pecado pelos mortos, que tinha morrido na guerra. Uma tática acusar que os livros de Macabeus, um livro apócritos, que não é inspirado por Deus, só que Jesus não concorda com essa visão protestante. Jesus citava o livro de Macabeus. São Paulo citava Macabeus em 1 Macabeus 5:23, cita 2 Macabeus 15:39. Atos, o autor de Hebreus 11:35, cita 2 Macabeus 7. Esse ato de expiação foi comum tanto na igreja primitiva, comum até hoje no Antigo Testamento. Eu já fui num velório protestante, cara, misericórdia. Os testemunhos de Jeová já tá condenado. É simples, cara. O que arde sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. Quando você vai na Santa Missa ali, você já vê a intenção pela alma de intenção pela alma de fulano e ciclano. Por quê, cara? Porque ali tem a Santa Missa, que é a atualização do sacrifício de Cristo, cara. O que arde sobre essas almas, sobre essas intenções que nós colocamos, que é as nossas orações, a um ente querido, um amigo que faleceu, é a oração em Cristo. A Santa Missa é para isso, cara. Ali porque eles fizeram um ato sacrificial, que por tanto Levítico 4, 5, em 2 Macabeus 12, 42 em diante. Porque não tinha Santa Missa. Fizeram a coleta ali para fazer um sacrifício expiatório pelos aqueles que morreram na guerra. Agora tem a Santa Missa, não precisa disso, cara. É o sangue de Cristo que arde sobre as almas, a sua intenção do falecido ou do ente querido.
É simples, cara. Paulo fala aqui, a Santa Missa, ó, 1 Coríntios 11, 11:30. Desde a igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 11:30, lá quando Paulo fala da ceia eucarística, ele disse que há entre vós muitos enfermos e muitos mortos. Porque há intenções. Porque o morto ele é congregado a seu povo. Gênesis 25:8, Gênesis 25:17. Os mortos são parte da comunidade. Honraria os mortos, as celebrações eucarísticas fúnebres, só o povo de Deus faz, por isso que a Igreja Católica faz até hoje. Está na Bíblia. O único que segue a Bíblia corretamente, de acordo que foi ensinado e pregado, é a Igreja. O Magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário, Céu Roberto.